Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre ângulos notáveis. Bom, para que vocês possam entender melhor sobre os ângulos notáveis, que é uma das matérias sobre as razões trigonométricas que está no tema da trigonometria, bom, aqui vai uma definição mais exata sobre este tema. Bom, os ângulos notáveis são os ângulos específicos que estão mais frequentes e presentes nos triângulos retângulos, ou seja, os ângulos notáveis são aqueles ângulos que aparecem com mais frequência e eles são utilizados para determinar cálculos de lados e ângulos de um determinado triângulo ou retângulo, os quais são três ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E que, quando eu utilizo uma das razões trigonométricas sobre estes ângulos notáveis, eles possuem valores específicos, os quais devemos memorizar através da utilização das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, onde devemos calcular através de uma regra de 3, simples. Para vocês entenderem um pouco sobre os ângulos notáveis e a relação dos ângulos com as razões trigonométricas, primeiro eu vou ensiná-los sobre uma pequena tabela, a tabela dos ângulos notáveis, a qual vocês vão entender melhor como entender a relação entre eles, que é a tabela dos ângulos notáveis. Bom, a tabela dos ângulos notáveis é uma tabela que possui uma relação entre os ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60 graus, e sobre as razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. E que eu vou falar detalhadamente para cada razão trigonométrica o seu ângulo notável. Primeiro vamos para os valores de seno dos ângulos 30, 45 e 60 graus. O seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora vamos para o cosseno, que eu vou calcular o 30, 45 e 60 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1/2. Agora vamos para a última razão trigonométrica, que é a tangente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é 1. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Bom, essa tabela ela possui uma relação dos ângulos notáveis com as razões trigonométricas. E que, para cada razão trigonométrica com um determinado ângulo notável, eu possuo um valor específico. Por exemplo, aqui eu tenho cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Um valor específico. Por exemplo, o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é um valor específico. Então, para cada ângulo notável que eu vou ter com uma relação a uma razão trigonométrica, eu tenho um valor específico. Essa tabela você precisa memorizá-la, todos os valores. Por quê? Esses valores vão ser utilizados quando eu houver que calcular um determinado lado ou ângulo, utilizando um dos ângulos notáveis e também uma das razões trigonométricas. Bom, para vocês entenderem melhor sobre a relação dos ângulos notáveis com cada uma das razões trigonométricas, eu vou mostrar um exemplo utilizando cada razão trigonométrica através de um desses ângulos notáveis. A primeira razão que eu vou utilizar com um determinado ângulo notável vai ser a razão trigonométrica do seno. Ou seja, eu vou utilizar a razão trigonométrica do seno. Bom, como vocês lembram, o seno é a razão entre o cateto oposto de um determinado ângulo sobre a hipotenusa. Então quer dizer que eu tenho aqui um triângulo retângulo, como exemplo. Um triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus, que está destacado em vermelho. E os dois lados que ficam junto ao ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E aqui eu tenho um ângulo determinado, que é um ângulo notável, o ângulo de 30 graus. Então eu vou calcular aqui o seno de 30. Bom, aqui eu já digo que eu vou calcular o seno de 30, mas para que vocês possam entender porque é o seno, vocês pensem comigo. O seno é a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui no caso eu só tenho um cateto, que é o cateto do lado do ângulo de 90 graus. Eu não tenho outro cateto. E eu tenho o valor da hipotenusa, que é x, o valor que eu quero achar. Então eu vou utilizar a razão do seno, porque eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. O cateto que está oposto a ele é o 14. Por quê? O cateto ele não está perto do ângulo de 30 graus. E quando ele não está perto, ele é o cateto oposto. Sendo o cateto oposto,
sobre a hipotenusa, eu vou utilizar a razão trigonométrica do seno, que vai ficar o seno de 30 graus, que é um ângulo notável, é igual a 14 sobre x. O 14 é o cateto oposto do ângulo de 30 e o x é a hipotenusa. Bom, após eu ter relacionado a razão do seno de 30, eu tenho que pegar o valor específico do seno de 30, que está na tabela que eu havia explicado para vocês, onde o seno de 30 é igual a 1/2. Bom, após eu ter identificado a razão trigonométrica entre o cateto oposto sobre a hipotenusa e o valor específico sobre o seno de 30, eu vou igualar as duas e transformar em uma regra de 3, onde uma fração vai ser igual a outra, desta maneira: 14 sobre x é igual a 1/2. Sendo assim, eu vou multiplicar em forma de cruz, porque aqui eu tenho uma igualdade, então vai ficar o numerador de uma fração multiplicado com o denominador da outra fração, e vice-versa. Sendo assim, vai ficar x vezes 1, x. 14 vezes 2, 28. Então vai ficar x igual a 28. Então, o valor de x, que é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto, é 28. Bom, aqui vocês podem ter notado que eu utilizei a razão trigonométrica do seno para eu determinar o seno do ângulo notável 30, que no caso eu utilizei para encontrar a hipotenusa, que no caso é 28. Bom, após o seno, eu vou mostrar também como calcular o cosseno de um ângulo notável, pois eu vou utilizar agora o exemplo utilizando a razão trigonométrica do cosseno. Como vocês lembram, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cateto adjacente é sobre um determinado ângulo, que no caso, aqui o determinado ângulo que eu tenho neste triângulo retângulo, que possui um ângulo de 90 graus destacado em vermelho, ele possui um ângulo determinado, que é um ângulo notável, um ângulo de 45 graus. E eu possuo também os catetos. Os catetos são os lados que ficam junto ao ângulo de 90 graus. Que eu só tenho um cateto, que é o x, o valor que eu quero achar. E eu tenho o valor da hipotenusa, que é o valor que se constitui do lado oposto ao ângulo de 90 graus, que a hipotenusa vale 6. Bom, aqui eu já digo que eu vou utilizar a razão trigonométrica do cosseno. Só que para que vocês possam entender por que eu vou utilizar o cosseno, pensem comigo. Aqui eu só tenho um cateto. E este cateto está do lado do ângulo de 45 graus. E quando eu tenho um cateto do lado de um determinado ângulo, ele é o cateto adjacente. E sendo o cateto adjacente com a hipotenusa, eu tenho a relação entre o cateto adjacente de um ângulo sobre a hipotenusa. Então, no caso, eu vou utilizar o cosseno. Então, eu vou utilizar o cosseno de 45 graus, que é um ângulo notável, que vai ficar x sobre 6. O x é o cateto adjacente, o lado que está do lado do ângulo de 45 graus, e o 6 é a hipotenusa. Após ter relacionado a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa, agora eu vou ter que pegar o valor específico do cosseno de 45, que está na tabela que eu havia explicado para vocês antes, que o cosseno de 45 graus equivale a raiz de 2 sobre 2. Após eu ter relacionado a razão trigonométrica e o valor específico da razão, agora eu vou igualar os dois, ou seja, eu vou pegar esta fração e vou igualar a outra fração. Igualando as duas frações, agora eu vou resolver em forma de regra de 3, onde eu tenho duas frações e duas possuem uma igualdade, que vai multiplicar o numerador de uma fração com o denominador da outra fração e vice-versa, em forma de cruz. Então vai ficar x vezes 2, 6 vezes a raiz de 2. X vezes 2, 2x. 6 vezes a raiz de 2, 6 raiz de 2. Pronto. Eu vou pegar o 2, eu vou passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Então ele passa para o seu sinal inverso, que é dividindo. Então vai ficar x é igual a raiz de 2, que é 6 raiz de 2 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então x é igual a 3 raiz de 2. Pronto, eu achei o valor de x, que é um dos catetos, o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. O ângulo notável, que é 3 raiz de 2. Bom, aqui vocês podem ter notado que eu utilizei a razão trigonométrica junto com o ângulo notável de 45 graus para eu descobrir o cateto adjacente sobre este ângulo, que é 3 raiz de 2. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo da última razão trigonométrica envolvendo um ângulo notável, que é a razão trigonométrica da tangente. Bom, vocês lembram que a tangente, para eu descobrir a tangente de um determinado ângulo,
é a razão entre o cateto oposto deste ângulo sobre o cateto adjacente deste mesmo ângulo. E para que vocês possam entender, aqui eu tenho um triângulo retângulo, que ele possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e possui dois lados que ficam junto a ele, que é os catetos, sendo o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. E aqui no caso, o ângulo determinado é o ângulo de 60 graus, o ângulo notável. Então aqui no caso eu vou utilizar a tangente de 60 graus. Bom, aqui no caso, eu também tenho a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto do ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já falo que eu vou utilizar a tangente. Mas, por que a tangente? Para que vocês possam entender por que eu vou utilizar a tangente, vocês precisam entender que eu tenho aqui os valores só dos dois catetos. E quando eu tenho só os valores dos dois catetos e não da hipotenusa, é uma relação entre os catetos. E a relação entre os catetos é uma relação tangencial, tangente. Por que tangente? Eu só vou utilizar os catetos. Então aqui eu tenho o x e o 3. O x e o 3 são os catetos, sendo o x o cateto oposto e o 3 o cateto adjacente. O x é o cateto oposto porque eu vou utilizar através do ângulo notável de 60 graus, que é o cateto oposto a este ângulo, pois o cateto oposto é o cateto que não está perto do ângulo, que no caso é o x. E o cateto adjacente é o lado que está do lado do ângulo 60 graus, que é o 3. Então eu posso dizer que a tangente de 60 graus, que é um ângulo notável, o ângulo de 60, é igual a x sobre 3. O x é o cateto oposto, o lado que fica longe do ângulo de 60 graus, e o 3 é o cateto adjacente, que é o lado que fica do lado do ângulo 60 graus. Fazendo isso, descobrindo a razão dessa razão trigonométrica, agora eu vou ter que calcular junto com o valor específico da tangente de 60 graus, que é raiz de 3. Este valor está na tabela que eu havia explicado para vocês antes. Após eu ter descobrido a razão trigonométrica e o valor específico, eu vou igualar os dois valores e resolver em forma de regra de 3. Desta maneira, eu vou igualar x sobre 3 sobre raiz de 3, que vai ficar x sobre 3 é igual a raiz de 3. Vou resolver em forma de regra de 3, porque aqui eu tenho o sinal de igualdade. Eu vou multiplicar o numerador dessa fração com o denominador da outra fração. O denominador aqui é como se tivesse o número 1. E eu vou multiplicar em forma de cruz. Então vai ficar x vezes 1, 3 vezes a raiz de 3. Então vai ficar x vezes 1 dá x. 3 vezes a raiz de 3, 3 raiz de 3. Pronto, eu achei o valor de x. Então, o valor de x, que é o valor de um dos catetos, que é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, é 3 raiz de 3. Bom, aqui no caso eu utilizei a razão trigonométrica tangente junto com um ângulo notável, que é o ângulo de 60 graus. E utilizando os dois, eu podia descobrir o valor de um dos catetos, que no caso do x é 3 raiz de 3, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Bom, após ter explicado um exemplo envolvendo uma das razões trigonométricas com um ângulo notável, agora eu vou ensiná-los como descobrir um ângulo notável a partir de uma razão trigonométrica, ou seja, eu vou utilizar um exemplo utilizando o ângulo, ou seja, ao invés de eu descobrir os lados de um triângulo retângulo, eu vou descobrir um ângulo específico que ele possui. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto de 90 graus, e sendo assim, ele possui um ângulo específico, só que o valor do ângulo é x, então eu vou ter que descobrir o valor deste ângulo. Só que eu tenho o valor de um dos catetos e o valor da hipotenusa. Os catetos são os lados que ficam junto ao ângulo reto de 90 graus. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto de 90 graus. Então, eu tenho um dos catetos, que é o cateto 5. E eu tenho a hipotenusa, que vale 10. O cateto 5 é o cateto adjacente ao ângulo x. Por quê? O cateto adjacente é sempre o lado que está perto, ou seja, do lado do ângulo determinado, pois o 5 ele está perto do ângulo x. Então, esse aqui é o 5, é o cateto adjacente. Bom, agora eu vou ter que utilizar uma das razões trigonométricas para eu envolver um cálculo, para eu encontrar o valor do ângulo. Bom, qual razão trigonométrica eu vou utilizar, sendo que eu vou relacionar o cateto adjacente deste ângulo com a hipotenusa? Eu vou utilizar o cosseno. Por que o cosseno? Porque o cosseno é a relação
do cateto adjacente do ângulo x, que no caso é um ângulo determinado, sobre a hipotenusa, que é 10. Então eu posso dizer que o cosseno do ângulo x, que é o ângulo que eu vou encontrar, é igual a 5 sobre 10. O 5 é o cateto adjacente, o cateto que está do lado do ângulo x, e 10 é o valor da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto de 90 graus. Bom, tendo uma fração, eu posso simplificar, porque sempre que eu tenho uma fração, simplifique. Assim, vai ficar mais fácil de você entendê-la e de resolver. Bom, simplificar é dividir o numerador e o denominador pelos mesmos números, transformando em uma fração irredutível. Bom, eu vou dividir o numerador e o denominador por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Pronto. Então, simplificando, a fração 5 décimos é igual a 1 meio. Então eu posso dizer que o cosseno de x é igual a 1 meio. Pronto. Agora, como vamos achar o valor do ângulo x? Para eu achar o valor do ângulo x, primeiro, aqui eu tenho cosseno do ângulo x é igual a 1 meio. Qual ângulo que o cosseno deste ângulo é igual a 1 meio? Vocês devem lembrar da tabela que eu havia explicado antes a vocês. Por quê? Aquela tabela é fundamental para que vocês possam calcular determinado valor de um lado ou ângulo, envolvendo ângulos notáveis com as razões trigonométricas. Vocês precisam memorizá-la, entendê-la. Para isso, como eu sei a tabela, eu vou falar a vocês que o cosseno do ângulo x, que é igual a 1 meio, quer dizer que qual o ângulo que é seu cosseno que dá 1 meio? Bom, vocês podem lembrar que na tabela dos ângulos notáveis, o cosseno de um determinado ângulo que dá 1 meio é o cosseno do ângulo 60, pois o cosseno de 60 graus equivale a 1 meio. Então, aqui no caso, o cosseno de x é igual a 1 meio, então x é igual a 60 graus. Por que 60 graus? Porque o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Sendo assim, o x vale 60 graus. Aqui no caso, vocês podem ter notado que eu utilizei uma das razões trigonométricas, que é o cosseno, para identificar o ângulo desconhecido, que no x equivale a 60 graus. E sempre que eu tenho uma razão trigonométrica envolvendo um determinado ângulo desconhecido, no qual, aqui no caso, o ângulo de 60 graus, o seu cosseno, e eu tenho o valor do cosseno, que é 1 meio, vocês precisam entender a tabela que eu havia explicado para vocês, porque assim vocês vão conseguir achar o ângulo determinado. Porque, pois, aqui no caso, cosseno de x é igual a 1 meio. O x equivale a 60 graus. Por quê? O cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Bom, galera, após ter ensinado 3 exemplos envolvendo as 3 razões trigonométricas com um determinado ângulo notável e como encontrar um determinado ângulo utilizando uma das razões trigonométricas, agora chegou a parte que eu vou ensiná-los como memorizar e entendê-la, a tabela dos ângulos notáveis, pois eu vou ajudá-los a entender e memorizá-la através de uma música. É uma música dos ângulos notáveis, que é utilizada para vocês entendê-la e memorizá-la. Memorizando essa música e entendendo ela, mano, você vai conseguir ser fera em memorizar os valores de uma tabela dos ângulos notáveis com cada razão trigonométrica, pois esses valores são difíceis de ser memorizados. Só que com a música que eu vou cantar para vocês agora, vocês vão ver como é fácil. Bom, aqui eu tenho a tabela dos ângulos notáveis, que eu utilizei anteriormente. Bom, eu vou utilizar esses valores para sincronizar com a música que eu irei cantar. Bom, a música é o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e a raiz vem depois, no 3 e no 2. A tangente é diferente, olhe só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Entenderam? Quando eu cantei a música, vocês podem ter percebido que houve uma sincronia dos valores das razões trigonométricas com cada ângulo notável, pois houve uma sincronia, pois para cada valor que eu cantei, houve uma sincronia entre todos os valores, pois eu vou explicar parte por parte. Bom, primeiro começo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, significa o 1, o 2 e o 3 do seno, que são os numeradores, e o 3, 2, 1 do cosseno, que são os numeradores também. E assim eu continuo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, ou seja,
as razões trigonométricas, junto com os ângulos notáveis do seno e do cosseno, todas as frações possuem um denominador 2, por isso eu falo tudo sobre 2. Aí depois eu falo, e a raiz vem depois, no 3 e no 2, por quê? No seno e no cosseno eu possuo uma fração onde o numerador possui a raiz de 3, a raiz de 2. A raiz de 3 e a raiz de 2. Então no seno e no cosseno eu possuo raiz de 3 e raiz de 2. E depois eu falo, a tangente é diferente, olhe só vocês. Aí eu falo, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, aqui vocês podem ter entendido a sincronia que eu tenho dos valores de cada ângulo notável para cada razão trigonométrica. Bom, agora eu vou cantá-la de novo para vocês verem a sincronia de cada valor. Bom, eu vou cantá-la. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, olhe só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Perceberam a sincronia? Bom, se vocês conseguirem entender essa música, conseguir memorizá-la, ver a sincronia dos valores, vocês vão conseguir ser feras em memorizar todos esses valores. Assim vocês vão conseguir resolver um cálculo entre os ângulos notáveis com uma determinada razão trigonométrica dentro de um triângulo retângulo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!